Olá, tudo bem? Começando mais um vídeo por aqui. E o vídeo de hoje vai ser a análise de um filme. Mas antes da gente começar, te convido a deixar o seu like, a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver conteúdo novo por aqui. E o filme, no qual eu farei a análise é o filme Precisamos Falar sobre Kevin. Onde nesse filme é possível a gente perceber que ele tem uma narrativa ali densa, e eu vou começar essa análise analisando a personagem da mãe, que se chama Eva. Em diversas cenas do filme a gente pode ver que essa mãe, ela era uma mulher livre, que fazia o que lhe convinha, e que pode ser melhor visualizado na cena onde ela tá em frente a uma livraria e tem um cartaz dela ali intitulado como Eva, a Eterna Aventureira. Em outra cena também que a gente pode ver esse espírito livre, de Eva, é quando o marido ali no começo do relacionamento pede que ela fique, que é seguro que ela fique, E ali a gente percebe que ela pode ter algum trauma que não é possível identificar pela falta de mais informações a respeito dessa situação, mas que a gente percebe claramente que a Eva demonstra uma grande resistência, como também um medo de um relacionamento sério, Como se ela sentisse que ela fosse ficar presa e ela quisesse fugir mesmo daquela situação, E em meio a tudo isso, ela acaba engravidando de Kevin, que, pro marido dela foi uma notícia maravilhosa. Ele se envolveu muito na gestação ali, com muita alegria, preparando tudo para a chegada do filho. Enquanto a gente percebe que Eva ali demonstra muita tristeza com relação à gravidez, Como se aquilo não fosse para ela e aquilo estivesse arruinando a sua vida. Então a gente vê que ela tem uma grande rejeição com a gravidez, o que a gente pode visualizar em diversas cenas do filme, Como a ida para a aula de exercícios para gestante, onde claramente ela se sente deslocada e triste por ter que estar ali. Ou no momento em que o marido monta uma cadeirinha para o bebê, onde apenas ele tá ali curtindo o momento, E principalmente no momento do parto, onde ela resiste em fazer força para que o bebê nasça, como se ela quisesse matar, ou pôr fim naquela tristeza que era evidente após o nascimento, Onde ela não consegue nem segurar o bebê. E toda essa situação vivenciada por Kevin, ainda no processo intrauterino, foi sentido por ele, O fato de não ter sido planejado, não ter sido desejado por sua mãe, a relação mãe-bebê durante a gestação, e como ele vai lidar com isso em sua vida, vai depender muito da subjetividade, e como ele entendeu todas essas situações pelas quais ele passou, Pois, além de toda essa situação vivenciada ainda dentro do útero, após o nascimento de Kevin, ele também escutou frases da sua mãe direcionadas diretamente para ele, Frases do tipo que ela era mais feliz antes dele nascer e que acordava todo dia desejando não estar ali, o que reforça mais uma vez toda essa rejeição dessa mãe para com seu filho. E isso até a gente pode fazer, Com tudo isso que eu já disse até aqui, a gente pode fazer um paralelo com uma frase de Freud, onde ele diz que há muito mais na vida intrauterina e na primeira infância do que o impressionante ato do nascimento nos permite saber. Então ali já a gente consegue ver muito conteúdo nesses primeiros momentos, entre mãe e filho. Bom, dada essa abertura, essa análise, falando um pouco da mãe, agora a gente vai analisar de fato, o personagem do filho, que é o Kevin. Enquanto o Kevin, tava ali passando pela fase oral, a gente pode perceber claramente que não havia uma relação saudável entre mãe e filho, onde a mãe ela não conseguia desenvolver uma relação com esse filho, Além de ter uma grande dificuldade em suprir as necessidades básicas dele, Onde a gente pode descrever na cena onde Kevin, ainda bebezinho, chorava desesperadamente e sua mãe não demonstrava nenhuma preocupação, muito menos carinho. Não dava ali aquele acalento, não aconchegava ele para que ele parasse de chorar. E devido a essa falta de conexão entre mãe e filho, sendo Kevin um filho já indesejado por parte dessa mãe, a gente pode perceber que ele logo no começo do filme possui ali um hábito de cortar suas unhas com a boca, Um ato que é característico de indivíduos que possuem uma fixação na fase oral. Porém, o que mais me chamou a atenção em tudo isso, para uma fase oral não bem resolvida,
Levando até, né, a pensar nessa fixação, é o fato de que Kevin, quando já estava teoricamente no processo da fase anal, ainda apresentava ali algumas características de um caráter oral agressivo, né? Uma fixação oral agressiva, porque ele demonstrava em diversas cenas uma satisfação ali compensatória pelo sadismo, né? Onde a gente pode dizer que é um caráter perverso sádico. Como a gente pode visualizar nas cenas, por exemplo, da mãe querendo ensinar o filho a pronunciar a palavra mãe. E ele não demonstrava ali nenhum interesse em fazer o que a mãe estava tentando ensinar. Outra cena, né, que a gente também pode trazer esse paralelo é na cena da mãe jogando a bola pro filho e pedindo que ele jogasse a bola de volta, mas ele não responde, né? E quando responde, joga a bola de volta ali com muita raiva. E aí, dessa forma, a gente pode ver que Kevin sente um prazer em ver a sua mãe sofrendo, né? Onde chega ao ponto da mãe achar que tem algo errado com o Kevin, porque devido a essa falta de resposta dele nas atividades. O que reforça de novo, né, esse comportamento sádico de Kevin com a mãe. É que quando seu pai chega, ele torna-se outra criança, como se tivesse trocado de criança. Porque com o pai, Kevin é uma criança carinhosa e carismática. Então a gente vê aí um reforço dessa vontade de Kevin de atingir essa mãe. Aí, se a gente avançar um pouquinho mais a análise, né, para olhar o desenvolvimento de Kevin lá por quando ele tá passando pela sua fase anal, a gente percebe que Kevin, mesmo já tendo idade para estar desfraldado, ainda usa fralda. Ele usa isso, né, como uma maneira de controlar o seu esfíncter, como uma maneira de controlar os seus pais, né? Aí a gente tem uma cena para exemplificar melhor isso, que é um momento ali em que os pais estão no seu momento de intimidade e o Kevin aparece no quarto dizendo que precisa fazer cocô. E a gente pode perceber novamente ali um caráter sádico de Kevin, né, para com sua mãe. Pois o sadismo nada mais é do que uma agressão carregada de prazer contra um objeto. Objeto esse, né, que no estudo em questão é representado pelo personagem mãe, né? Outro momento de Kevin, né, que ele utiliza do seu controle ali esfincteriano de uma forma sádica contra sua mãe, foi quando ela estava tentando ali ensinar a ele a matemática e ele faz cocô na fralda como uma forma de atingir a mãe. E consegue, né? Afinal, ela fica com muita raiva por ter que trocar a fralda do garoto. E assim que ela troca, ele faz de novo cocô na fralda, já sabendo da reação que isso causaria na sua mãe, né? Não só sabendo, né, o que isso causaria na sua mãe, como também naquela expressão de prazer pela situação que foi gerada entre eles, né? Que ela fica ainda mais com raiva e joga no chão. E Kevin acaba machucando. Ele joga, Kevin no chão e ele acaba machucando o braço. Então, o que deixa ali uma cicatriz. E em cenas, né, posteriores, a gente pode visualizar Kevin utilizando desta cicatriz como uma forma também de controlar e chantagear a sua mãe, né? Onde, olha o que você fez comigo. No momento, por exemplo, em que ela precisa passar em uma loja, mas ele quer ir pra casa. Aí ele mostra aquela cicatriz falando, olha, você fez isso comigo, você já me machucou, né? Você não vai pra casa, eu quero ir pra casa. Então ele usa disso como um controle, uma chantagem com a sua mãe. E ele consegue isso só, né, apontando ali pra cicatriz, como eu havia dito. Porque quando a mãe vê aquela cicatriz, aquilo desperta ali, né, um sentimento de culpa pelo que ocorreu no passado. E tudo isso que eu mencionei, que tá ali naquela fase, né, da fase anal, a gente pode comparar, a gente pode trazer que esse é um fato, a gente pode classificar como um caráter anal retentivo, né? Onde a gente pode concluir que, mais uma vez, não houve uma boa resolução de Kevin de sua fase anal. Então, na fase oral, não teve uma boa resolução, na fase anal, também. Então, o seu desenvolvimento vem sendo prejudicado conforme ele vai crescendo, né? E seguindo a análise do filme, né? Agora, indo para a fase fálica de Kevin, uma cena do filme a gente vê Kevin ali ganhando um presente do seu pai, que é um arco e flecha. E a gente pode perceber que sempre que eles
tá com esse objeto, ele se demonstra como uma pessoa forte, uma pessoa dominadora, o que leva a gente a refletir se esse arco e flecha poderia ser uma representação simbólica do falo para Kevin, talvez, né? Bom, indo para outra cena, a gente tem uma cena onde Kevin passa mal e sua mãe tá ali cuidando dele com carinho, atenção, limpa o vômito, conta uma história para ele dormir, onde ele parece, né, que enfim Kevin conseguiu a atenção tão desejada da sua mãe, né? Porque ele sempre almeja a atenção daquela mãe. E aí nessa cena, a gente pode ver que o complexo de Édipo em ação, né? Porque quando o pai chega para perguntar como o garoto está, ele pede porque o pai foi embora. Ele só quer a mãe, para que ele e a mãe possam voltar ali, ficar só os dois, a mãe contando historinha para ele. Porque, sim, naquele momento ele conseguiu a atenção daquela mãe e ele não precisa do seu pai. Afinal, né, a mãe é o seu objeto de amor e o pai passa a ser um rival ali para ele. E aí, né, vale a gente lembrar que durante a fase anal ocorre também aquela angústia de castração e a resolução ou não no complexo de Édipo, onde nesse momento o objeto de amor do menino é a mãe, ele quer a sua atenção, ele quer ser admirado por ela, e é essa fase ali, né, que Kevin tá passando, onde o pai, como eu já disse anteriormente, volta a repetir, se torna um rival. E no caso, né, do filme, a gente vê uma cena ali onde Kevin, ele fere o olho, né, da sua irmã, claramente, novamente, como uma forma sádica, para atingir a sua mãe. Então, nesse momento, né, eu penso que ele poderia ter feito isso devido a algumas fixações anteriores que ele já carrega com ele, ou então para estender a rivalidade com o pai, né, para também com a irmã, porque afinal, ela representa uma ameaça para Kevin no sentido de ter que dividir a atenção da mãe. Porém, uma conclusão mais precisa seria necessário mais detalhes sobre essa situação, né? Mas no caso do filme me levantou esse ponto, eu analisei esse ponto. Então, caso alguém tenha observado de uma outra maneira, deixa aqui nos comentários que vai com certeza contribuir. Porque o mesmo filme, muitas pessoas, cada uma pode ter uma visão diferente, captar um momento diferente, né? E durante a fase anal, né? A criança tá ali descobrindo seu corpo, como esse pode proporcionar prazer, porém nada disso está relacionado ao prazer do ato sexual, né? Porém, uma fala do filme me fez questionar se os pais deram muitos interditos a Kevin durante esta fase, ou o fato dele flagrar, né, os seus pais ali em momentos íntimos, pudesse ter despertado em Kevin um interesse pelos órgãos genitais, um olhar que ele só iria vir a ter lá na fase genital, né? E por que eu falo isso, né? Porque quando a mãe engravidou e foi explicar para Kevin como que isso aconteceu, o garoto ele demonstrou ali saber que se tratava de uma gravidez, né? Pela fala, mãe, você está falando sobre transa? Que é quando o menino coloca o pipi na menina, então, tipo, algo muito além, né, da idade. Ele não deveria saber tantas informações assim já, né? Então, ali talvez tenha despertado esse interesse precoce, né, pelos órgãos sexuais. Prosseguindo, né, quando o estágio edipiano ele não é solucionado de uma maneira saudável, o superego ele vai se apresentar mal formado ou deficiente, o que pode trazer características sociopatas ao indivíduo. Porém, no caso de Kevin, ele apresenta muitas características de um psicopata, porque ele apresenta uma personalidade antissocial, ele machucou sua irmã, e quando machucou a sua irmã, ele não demonstrou ali nenhum remorso, né? Posteriormente, matou seu pai e a irmã para atingir essa mãe, novamente sem nenhuma demonstração de remorso. Então ele tem ali uma falta de empatia, em especial com a sua irmã e principalmente com a sua mãe. Além de apresentar, durante várias cenas do filme, né, muitas características manipuladoras. Ele pode, né, agir dessa forma por sentir que o mundo é muito ameaçador para ele devido à falta de acolhimento que ele teve, mas a gente não pode dizer ao certo quando, né, essa psicopatia de Kevin foi desenvolvida, mas ela pode ter começado a se desenvolver logo nos primeiros meses de vida dele, devido toda a sua história, desde a concepção, né, toda a rejeição, a falta de acolhimento, aquela falta de carinho, a falta do vínculo.
Outras características que são claras, né, de um psicopata é o de matar animais. O que ele faz, né, com o ratinho da irmã e o atentado na escola também. Sendo tudo realizado ali de uma maneira consciente e planejada e sempre com o intuito ali de atingir a sua mãe. E em todos os momentos do filme, né, Kevin, de uma maneira sádica, tenta atingir a sua mãe, como uma forma de chamar a atenção dela para ele, mesmo sabendo que ela não gosta dele. Como a gente pode visualizar na cena onde a mãe fala sobre a irmã que vai chegar e que ele pode acostumar e ter uma irmã em sua vida, ele responde que não se gosta de uma coisa por estar acostumado e menciona que a mãe está acostumada com ele, mas não gosta dele. E a gente pode, né, traçar um paralelo, onde a passagem saudável pelas fases psicossexuais é muito importante para a criança, né? Porque ela está sendo desenvolvida nesse processo também a sua personalidade. E para mim teve uma fala de Kevin no filme que veio como que tentando sinalizar para a mãe que as coisas não estavam indo bem, quando ela sugere a ele decorar um canto dele com a sua personalidade, e ela fala, mas que personalidade, né? Avançando mais um pouco, indo agora para a fase genital, né? Onde a atenção é voltada aos prazeres com o outro olhar, a gente tem a cena, né, onde Eva, que é a mãe, flagra, né, Kevin no banheiro se masturbando. E novamente, de uma forma sádica, atinge a sua mãe, porque mesmo vendo ela, vendo a reprovação em seu rosto, ele continua ali se masturbando, né? E ele continua fazendo isso e demonstrando, assim, nenhuma reação para sua mãe. Além do prazer que tá sentindo por estar se masturbando e pela relação ali, pela reação que causou aquela situação na sua mãe, né? E essa fase, né, genital, ela é marcada também por conflito com os pais, né? O que talvez pudesse ser representado pela cena onde os pais conversam sobre se separar. Kevin flagra esse momento, o que leva a entender por sua expressão que ele é o motivador da separação dos seus pais. E a cena que segue a isso foi o atentado que Kevin causou na escola, né? Onde ele feriu e matou algumas pessoas, mas antes matou seu pai e a sua irmã. E ao longo do filme a gente pode perceber que tal situação na escola já havia sido planejada por ele há algum tempo, né? Levando em consideração a cena onde ele compra as travas para a bicicleta. A gente pode supor que o atentado na escola já estava ali sendo planejado como mais uma forma de conseguir a atenção da sua mãe. Porém, o pai e a irmã era para ele, né, como uma ameaça para conseguir essa atenção tão desejada, porque ele tinha que dividir a atenção com esses dois, né? E o fato de saber que seus pais iam se separar pode ter desencadeado também o desejo de se livrar do pai e da irmã, para que, de certa forma, ele pudesse ter a atenção da mãe única e exclusivamente para ele. Então, a gente pode ligar um paralelo do conflito com o pai, como na fase de Piana, e novamente agora, né, na fase genital. E durante, né, todo o filme a gente não vê uma demonstração de sentimentos por parte da mãe para Kevin, exceto no momento onde ela recebe a informação de que estaria acontecendo alguma coisa na escola, onde ela vai desesperada e muito preocupada até o local, né? E quando ela chega lá, ela vê bombeiros cortando a trava da porta da escola para que possa retirar todos os estudantes que estavam presos lá dentro, né? E assim que abre a porta, a gente vê quem, né? Kevin saindo sem nenhuma expressão de arrependimento e olhando para a mãe com uma expressão de prazer, né? Onde acredito por ter conseguido chamar a atenção da sua mãe e por saber também que a partir daquele momento ele não ia ter que dividir a atenção dela com ninguém, ele era a única pessoa na vida dela. E, enfim, ele teria toda aquela atenção que ele sempre desejou. Porém, novamente, isso usou de ferramentas sádicas para atingir a sua mãe. Durante, né, todo o filme, Kevin dava sinais da falta que sua mãe fez para ele nas fases iniciais da sua vida, né? Porque ela estava lá, mas não estava presente para ele, né? E na cena da prisão, isso mais uma vez é demonstrado, né, por Kevin. Quando sua mãe pergunta se ele está feliz, e sua resposta é: "E eu já fui", né? Eva vai lá visitá-lo na prisão em um dia assim atípico de visitas, apenas porque era aniversário do seu filho. E ela pergunta o motivo dele ter feito tudo o que fez, e a resposta do garoto é que ele achava que sabia o motivo por ter feito aquilo,
mas que agora ele já não estava mais certo daquilo, né? E pela primeira vez a gente pode visualizar que parece ter um início de conexão entre mãe e filho pela expressão da mãe, mas principalmente pelo abraço, né? Um abraço mais afetivo que ocorre entre eles, o que talvez pudesse ser marcado como um recomeço entre eles. Então, todo esse filme, né, é um filme pesado, é um filme denso de ser assistido. Essa foi a análise que eu fiz, embasando nas fases psicossexuais, que é onde ocorre também o desenvolvimento da personalidade.